Boa noite, irmãos. Primeiramente, gostaria de dizer que é bom estar aqui com vocês essa noite, né? Para a gente meditar um pouquinho no que Deus deixou escrito na Bíblia para nós. Mas eu também estou alegre porque nós temos aqui algumas visitas, né? Eu, na entrada ali, pude ver o Cleverson, não é isso? E a Tatiane, não é isso? Ele está visitando a gente hoje pela primeira vez, né? Então, e ela vai batizar sábado, não é isso? Você viu o tanto que eu sou fofoqueiro? Eu já estou sabendo de tudo. Que vocês possam se sentir bem aqui, viu, gente? E possam voltar outras vezes. Mais alguma visita aqui com a gente hoje, não? Ah, o casal lá, ó. Vocês são daqui mesmo? Monte Alegre? Ah, tá bom. Estão mudando para cá? Oh, alguém já apertou a mão do senhor aqui hoje, não? Ah, já cumprimentaram o senhor aí? Ah, não ia puxar a orelha aqui. Mais alguém? Oi, vocês estão visitando a gente? Ah, que bom. Vocês são daqui mesmo? Sejam bem. Primeira vez também? Ah, então tá bom. Ah, sua primeira vez? Ah, sim, na quarta-feira. Sejam bem. Vocês pegaram a mão deles aí, cumprimentaram? Ah, cumprimenta, viu, gente? Né? Muito bem. Hoje à noite, a gente escolheu para meditar com vocês nessa palavrinha ali, mas. É interessante que é uma palavrinha muito pequenina, né? Somente 3 letras, mas da forma como essa palavra ela é aplicada, ela tem um poder transformador. Ela cria impacto da maneira como ela é usada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vou falar assim, ó, o Edgar, né, é bonito, simpático, charmoso e humilde, não é isso? Né? Mas ele está sendo procurado pela polícia por ter feito um crime terrível. E aí, o que eu falei na primeira parte tem algum valor para você agora, não? Vocês estão vendo o poder da palavra mas, né? Da forma como ela é usada, ela tem um poder transformador. E é sobre essa palavra, como eu disse, gostaria de dar com vocês. E nós nos baseamos numa história bíblica para comentarmos um pouquinho sobre essa palavra. A história bíblica é a que acontece em Daniel 3. Nós não vamos ler todo o texto, vamos apenas projetar alguns para vocês, né? E aqueles que quiserem depois em casa acompanhar com mais detalhe, fiquem à vontade. Mas antes de chegar em Daniel 3, em Daniel 2, Daniel revela o sonho para o rei, né? Revela para ele tudo o que tinha acontecido sobre o sonho dele e o futuro da humanidade. E quando o rei ouve de Daniel, se alguém pudesse desligar as luzes aqui na frente, eu agradeceria, se desse, não der tudo bem. E quando o rei ouve de Daniel, ele não somente lembrou o rei o que ele tinha sonhado, mas também a interpretação, ele ficou maravilhado. Tanto que ele disse essa frase: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. E ele nem da igreja de Daniel era, hein? E ele reconheceu o Deus de Daniel como um grande Deus e o revelador dos segredos. Mas, já falei o mais, hein? Infelizmente, depois de algum tempo, ele simplesmente esqueceu aquela frase que ele tinha falado. Ele esqueceu aquela adoração que ele tinha feito a Deus. Ele esqueceu daquela entrega que ele tinha feito a Deus. Tem um texto que diz o seguinte: durante algum tempo, Nabucodonosor sentiu-se influenciado pelo temor de Deus. Aí agora vem a palavrinha, né? Mas o seu coração não ficou purificado da ambição mundana e do desejo de exaltação. Quando ele ouviu falar que a cabeça da estátua era ele, e ele tinha, um grande poder,
aquilo a cada dia foi sendo trabalhado na mente de Nabucodonosor, e aquele primeiro impacto que ele tinha quando Daniel revelou o segredo para ele, foi diminuindo. E aí começou a ter problemas na concepção de relação com Deus de Nabucodonosor. Então, uma primeira aplicação que eu gostaria da nossa meditação de hoje é esse problema da gente ter essa convicção, ter essa entrega, mas às vezes as coisas não vão como a gente quer. Mas a gente vem aqui na quarta-feira, faz um pedido de oração e não é atendido no tempo que você quer, mas Deus tem o tempo dele. E pode acontecer conosco o que aconteceu com Nabucodonosor. E subiu tanto na cabeça dele, né? Que ele então mandou fazer aquela estátua que representava o reino dele todo, e todas as pessoas agora deveriam adorar essa estátua. E ele tinha dito que Deus era o Deus dos deuses. E ele pede isso. Existe um contexto do conflito, gente, entre o bem e o mal, nesse momento da história da humanidade. Não sei se vocês lembram, mas Babilônia era o império daquela época. Então, todas as coisas, em termos de adoração, de decisão política, econômica, religiosa, eram decididos em Babilônia. E se as pessoas adorassem aquela estátua, como o rei Nabucodonosor queria que adorassem, possivelmente o evangelho ou a mensagem de Deus para aquelas nações não seria anunciado, não seria espalhado. E era uma oportunidade do inimigo de Deus, como a gente vê nessa passagem. Nesse dia memorável, olha ali, ó, os poderes das trevas pareciam haver ganho um assinalado triunfo. A adoração da imagem de ouro prometia tornar-se permanentemente relacionada com as formas estabelecidas de idolatria, reconhecidas como religião do Estado no país. Satanás esperava dessa forma derrotar os propósitos de Deus de tornar a presença do cativo Israel em Babilônia, olha ali, um meio de abençoar todas as nações do paganismo. Em outras palavras, se Nabucodonosor fosse vitorioso, ele e os seus conselheiros, na adoração daquela estátua, possivelmente o evangelho, conforme Deus queria, não teria sido propagado no reino de Babilônia. Mas Deus decidiu de outro modo. Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E nós conhecemos bem a história. Somente 3, de seus fiéis filhos não se prostraram diante daquela estátua. Possivelmente, alguma coisa na história da humanidade poderia ter sido modificada se eles tivessem prostrado, E eles então não prostraram. E aí, veja, isso que eu queria chamar a atenção. Para onde que vai a pessoa quando ela esquece aquilo que a trouxe para a comunhão com Deus no início? Lembram da frase do rei no começo? Certamente o seu Deus é o Deus dos deuses. Reconheceu. Mas ele quis se exaltar, esqueceu. E olha a pergunta que ele faz agora. O Deus que ele tinha declarado é como se ele não conhecesse mais. Ele declara: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que ele falou, gente. Não sei, possivelmente os 3 hebreus falaram: é o mesmo Deus que falou que o Senhor é só a cabeça. Possivelmente eles devem ter falado. É o mesmo Deus que o Senhor falou que certamente é o Deus dos deuses. É esse mesmo aí, ó. E agora, me impressiona, e creio que aqueles que conhecem a história, a fé daqueles rapazes, É sempre bom lembrar dessa frase. E eles responderam: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não estou preocupado. Não estamos preocupados se você aceita ou não o que nós estamos fazendo aqui.
Eis que o nosso Deus é quem vai nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ali eu fui fiel à minha Bíblia, mas tem umas Bíblias que diz: mas se ele não nos livrar, nós continuaremos fiéis a ele. Porque eles falam: nós não adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Se o nosso Deus não nos livrar, é Ele que vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos deixar de amá-lo como nós amamos. E uma vez Jesus falou para o homem: se você não ver ou não vir sinais e milagres, jamais você vai acreditar em mim. Não vou entrar em detalhe nessa história, mas foi quando o pai pediu a Jesus para curar o filho dele. Ele não acreditava que Jesus fosse curar. Ele condicionou. Ele disse: se ele curar, eu vou acreditar nele. E Jesus falou: se você não ver, você não vai acreditar. E muitas vezes, queridos, a gente vem aqui e condiciona, né? O culto de quarta-feira é um culto de oração, é um culto de entrega, de pedido a Deus. E muitas vezes nós condicionamos o pedido. Ou seja, a nossa relação com Deus depende de como Ele vai responder às nossas orações. Ó Senhor, estou aqui porque eu sou um servo fiel e eu quero que o Senhor me ajude, mas se o Senhor não me ajudar, eu não sei se eu vou continuar fiel. Mas não é isso que Ele ensinou para nós. Muito bem, continuando. Mais um pedacinho. E é essa frase que, apesar dos 3 hebreus decidirem não prostrarem, né? Nós conhecemos a história, Nabucodonosor falou: então esquenta a chama 7 vezes mais e joga eles lá dentro, né? E a Bíblia diz que algumas pessoas, e Nabucodonosor escolheu homens fortes do seu exército para jogar as pessoas lá dentro. As pessoas que foram jogar eram consumidas pelo fogo, de tão quente que estava. E tem essa frase que eu gosto demais também. Na visão humana, o que vocês acham que as pessoas, o rei, os seus súditos e todas aquelas pessoas que tinham prostrado diante da estátua esperavam que ia acontecer com aqueles 3 homens? Fossem consumidos. Tanto que o rei mandou: esquenta, joga, e ele voltou. Diz a pena inspirar que ele voltou, sentou no seu reino, né, como soberano, e ficou lá querendo ver os meninos ser queimados. Virar churrasquinho, como diz o outro, né? Mas o Senhor não esqueceu os seus. Então, queridos, muitas vezes, na vista humana, a gente não vê solução. A gente não vê saída. Mas Deus não se esquece dos seus. Nós conhecemos da história, e quando eu estava meditando sobre isso, me chamou a atenção essa parte. Perceba, essa parte aí, né? Aí quando o rei viu, estava lá sentado, né? Quando o rei viu que eles não estavam queimando, aquilo intrigou, né? E ele tinha visto 3, e aquilo foi chamando a atenção dele. Falou: uai, bom, como se ele fosse mineiro, né? Falou: mas nós não jogamos 3 lá, e ele já começou a levantar. Então aquela posição de exaltação dele virou uma posição de curiosidade. E ele foi chegando bem perto da fornalha e falou: mas não eram 3? Eu estou vendo 4. E o quarto, é isso que me chamou a atenção quando eu estava preparando essa mensagem. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem falou para ele como que era Jesus? Por que ele falou que o quarto era semelhante aos filhos dos deuses? Jesus nunca tinha aparecido para ele. Como é que ele, vamos dizer, desconfiou que o quarto era o Filho de Deus? Porque aqueles mesmos 3 que não ajoelharam, tinha, quando no início como escravos, falado de Deus para Nabucodonosor. Então, quando ele percebeu e viu o quarto, como a gente diz, né, caiu a ficha, e ele fez essa pergunta: o quarto parece ser o Filho de Deus. E agora ele começou a lembrar
quem era o Deus que ele tinha perguntado. Eu gostaria de encerrar, querido, com essa frase aqui, que espero que possa servir de conforto para vocês. Não sei o que está acontecendo. Acho que colou. O Senhor declarou que toma posição ao lado do oprimido e repele todo poder terreno que se rebela contra a autoridade de Deus. Então, essa é uma promessa que eu gostaria que você levasse para sua casa, né? Que Deus toma a posição ao seu lado. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria veio aqui porque tem algum problema. Todos nós temos, né? Então, às vezes está angustiado, está preocupado, não sabe o que vai acontecer amanhã, alguém está esperando alguma resposta de um exame, alguma resposta de uma entrevista, está angustiado, está desesperado, o coração está apertado, né? Mas Deus te ama e Ele vai resolver esse problema também para você. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem. Vamos encerrar o nosso culto, então, cantando Em Paz Eu Vou. Vamos cantar com a projeção. Vamos colocar de pé? Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso santo Deus, nosso Pai que estás nos céus, nosso Criador, provedor, mantenedor, nós te agradecemos porque o Senhor permitiu que pudéssemos estar aqui na sua casa para meditarmos um pouco mais sobre as suas verdades e as palavras que o Senhor deixou para nós. Senhor, estamos no meio de uma semana e não sabemos como ela vai terminar. Sabemos que os problemas desse mundo muitas vezes nos desanimam, nos faz até esquecer que tem um Deus poderoso no céu, que manda seus anjos magníficos em poder para nos guardar. Mas, Senhor, dá-nos fé, nos ajude
e faça com que possamos a cada dia compreender que o Senhor é um Deus que salva e que transforma vidas. Esteja conosco agora no retorno aos nossos lares. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.